Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Apocalipse 3, verso 15 ao 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Podeis assentar. Que o Senhor Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra de Deus. Uma certa vez alguém me procurou e disse: por que nós pedimos para Deus abençoar a palavra, sendo que ela já é abençoada? E aí eu respondi que a Bíblia diz que a palavra sem o Espírito é morta. Você precisa do Espírito para ungir a palavra. Por isso que nós desejamos sempre que Ele abençoe, unja, inspire a palavra para que ela não seja somente letra, mas para que ela seja viva em nossos corações. Amém? Eu quero falar sobre um tema, irmãos, tem estado em meu coração. É uma advertência de Deus com o título Comodismo, um perigo fatal. Comodismo, um perigo fatal. Nós sabemos que a vida cristã, ela é um constante mover do Espírito em nós. Assim como o nosso corpo, nosso organismo, ele se mantém vivo porque todos os órgãos estão trabalhando simultaneamente. Se o coração desejasse dar uma parada, o restante do corpo não iria se manter vivo. Se o cérebro dissesse: eu vou parar um pouco, descansar um pouco, ou eu vou diminuir o meu trabalho, ele causaria um dano muitas vezes irreversível para o corpo. E o natural, ele é um tipo do espiritual. Assim também a nossa fé, ela deve ser constante. Constante, porque se nós vacilar, nós podemos se tornar um crente somente de aparência. Por fora, o nome também de crente, o nome de cristão, e por dentro não havendo vida suficiente para ser um digno do arrebatamento. E nós sabemos, irmãos, que o mal desta era é exatamente essa mornidão. É aquela condição que não é e que é. É um crente, mas não é um crente. Não está no mundo, mas também não está totalmente na igreja. É aquele intermediário. E você viu que Deus disse: assim porque és morno, e não és frio nem quente. Veja que Deus até prefere que seja frio, seja realmente um mundano, do que a pessoa viver uma vida de aparência. Deus espera que nós sejamos quentes, cheios realmente do Espírito Santo, porque o mundo, irmãos, ele está aí
para jogar a sua marca, para jogar a sua influência sobre o crente. E nunca houve um tempo em que as pessoas se tornaram tão nominais como nos dias de hoje. Você conversa com pessoas que não têm aparência nem de longe de ser um crente. E elas, que bênção, eu também sou cristã, eu também sou evangélica, ou sou evangélico, mas a vida não mostra. E esse tipo de coisa, irmãos, ele vem aos poucos se aproximando também do povo da mensagem. Aquela vida de uma certa aparência, mas que no fundo não vive o fervor do Espírito Santo. Porque o profeta, ele nos põe qualidades que nos leva a entender a característica de um cristão genuíno. E uma delas ele diz: se o Espírito de Deus está em você, você não vê a hora que as portas dessa igreja se abram, para você entrar e ter companheirismo com Ele. Agora, quantos que hoje, com a desculpa da pandemia, já não vêm mais na igreja? Ficam em casa para assistir pela internet e logo já não estão mais nem assistindo pela internet. Você sai, encontra no horário de culto a pessoa passeando na rua com seu cachorrinho, tendo outros tipos de ocupações. Eu penso que leva a pessoa, como que ela pode se sentir tranquila, sabendo que naquele momento os seus irmãos estão reunidos, ouvindo a palavra de Deus, e Deus está ali aconselhando, moldando, preparando, e a pessoa simplesmente está em outro mundo. E se você conversa com muitos deles, eles tentam te convencer de que tudo está bem. Não, nós não estamos desviados. Nós estamos bem. Nossa fé está bem. Bem dentro daquele comodismo que leva o nome de crente, mas não tem o fervor do Espírito de Deus vivendo na vida daquela pessoa. E isso é muito perigoso, irmãos, porque muitos vão ficar fora do arrebatamento, não porque desviaram-se e foram para o mundo, mas porque não se comprometeram e não se achegaram a Deus como deveria, não se identificaram como deveria se identificar. E você sabe que tudo que você imagina na vida tem um ciclo de vida e morte. A planta, ela nasce, ela cresce, ela solta suas folhas, solta suas flores, solta o fruto, aquelas que são frutíferas, né? E depois morre. Mesmo a construção inanimada, que não tem vida, ela tem um ciclo também. Ela é construída, ela se deteriora e ela se acaba. E esse ciclo de vida e morte, você vai observar que ele também esteve presente nas mensagens de cada uma das eras. Esse ciclo de vida e morte. Primeira geração de cada uma das mensagens era o fogo de Deus queimando no coração daqueles irmãos.
Isso não te faz lembrar o início da mensagem na tua vida? Aquele fogo, aquela... Eu me lembro, nós éramos pequenos, morava no interior, e no dia que estava marcado pelo rádio que o pastor ia estar lá, era um dia diferente, era um dia especial. Não era que se tornava especial na hora do culto só, era o dia todo. E nós não sabíamos bem a hora que o pastor ia chegar, então ficava aquela expectativa. E eu me lembro de nós ir na estrada, logo acima da casa nossa, tinha a estrada, faixa, que passava na frente de casa. E nós nos agachava no chão, colocava o ouvido no chão, na terra, para ver se escutava o ronco do carro, porque como era interior, raramente passava um carro. Então a gente encostava o ouvido ali para ver se escutava, porque o pastor está vindo. Era aquela expectativa. Chegava uma mensagem nova, você sabe, irmão, você viu a mensagem. Não eram mensagens bem feitinhas assim, bonitas, eram todas em folhas compridas, folhas A4. Eu tenho, inclusive, guardada como recordação das que o pai ganhou no início da mensagem. E as pessoas se reuniam para falar de Cristo. Mas hoje, irmãos, se reúnem muitos e nem se toca na questão da fé. Vai se acostumando, e isso é o perigo, ou é o sintoma do ciclo da vida e morte. Primeira geração de cada era, o profeta diz, era o fogo de Deus queimando. Mas já a segunda geração, ele disse, a chama começava a desvanecer. E a terceira geração, ele diz, as brasas, elas tinham um pequeno brilho superficial. Já não tinha mais chamas, só algumas brasas. E quarta geração era cinzas. Acabou. Aí Deus levantava uma outra mensagem. E logo passava pelo ciclo de vida e morte. Mas nós estamos na última, não haverá uma outra mensagem. Então, o que tem que haver é o cuidado em nós para que o espírito do ciclo, ou esse ciclo de vida e morte, não nos atinja. Ah, mas é normal, mas também Deus deu a condição para que a fé se renove. Assim como as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, a nossa fé precisa se renovar em Cristo. Precisamos buscar esse renovo espiritual. Como as águias se renovam, a nossa fé deve se renovar. O zelo, o amor pela igreja, pelos cultos. O amor por falar do Evangelho, por compartilhar esta mensagem. Mas muitos têm isso como que um fanatismo do início da fé. Ah, a gente era fanático. Oh, nem televisão nós não tínhamos. E quem disse que você deve ter hoje? A mensagem não mudou. Os princípios não mudaram. Ah, nem uma bermuda não se colocava na criança. E quem disse que se deve colocar na criança já numa certa idade adiante? Mensagem, o sinal, o profeta diz, se você está disposto a expor o sinal, dê um pontapé na televisão, nos baralhos, nos shorts, nos jornais. Daí ele diz assim, isto é se você quer expor o sinal. Não mudou ainda esse parágrafo. Ele ainda é o mesmo. Joias,
cabelos cortados, maquiagem, isso ainda não é coisa e nunca será coisa de filhas de Sião. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, é natural que o ciclo de vida e morte se manifeste, ele vai se manifestar, mas que não se manifeste na minha vida. Eu quero ser renovado, eu quero nascer de novo todas as manhãs, porque haverá um povo, um remanescente, que estará apto para o arrebatamento, que não sofrerá o efeito do ciclo de vida e morte. E você deve dizer: Senhor, eu quero ser um dos tais. Eu não quero, Senhor, que o fogo do Evangelho, o zelo do Evangelho, seja aniquilado da minha vida. Em Colossenses capítulo 1, eu anotei aqui, versículo 21 e 23, nos fala algo importante para meditar. Porque às vezes nós nos firmamos na história de vida do passado. Eu fiz isso, olha, eu jejuava, olha, eu orava, olha, eu lia uma mensagem por semana, ou duas, ou isso. Não é o eu fazia, é o eu faço, porque Deus é já, Deus é agora. Ele diz que se o ímpio esquecer da sua impiedade, ele também esquecerá todo o mal que ele fez e o terá como justo. Mas se o justo esquecer da sua justiça, Deus também esquecerá do bem do que ele fez. Deus nos julgará pelo hoje, não pelo propósito de amanhã e nem pelo que eu fui ontem. Olha o que diz Colossenses 1, 21 em diante, até o 23. A vós também, que em outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Não é a condição nossa? Éramos maus, éramos pecadores, mas fomos reconciliados. Daí diz assim: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Fomos resgatados para ser apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas para que isso aconteça, olha o que diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé. Porque se não permanecer, não poderemos ser apresentados como irrepreensíveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Quer você a recompensa? Então não se mova dos princípios, não se mova desta fé. Olha o que disse Paulo, também disse: não extingais o Espírito Santo, porque você pode extinguir ele da sua vida. No livro das Eras, página 72, olha o que o profeta diz. Página 72 ao 73, eu acho que vamos ler. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Deus lhes diz para se lembrarem. Evidentemente, algo tinha deixado suas mentes. Eles tinham esquecido de algo.
E ele lhes falou para voltarem em suas mentes ao seu ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecoste. Eles o tinham abandonado, eles tinham esquecido da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente, depois na realidade, voltar ao tempo em que não podiam dizer, voltar ao tempo em que podiam dizer, para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa, que opróbrio é se desviar de Deus e aprovar atos que profanam seu nome. Aqueles que proferem seu nome, que se apartem do pecado e mantenham seus vasos puros para Deus. Olhe para o que uma vez você era em seu coração e mente e em sua vida, e então volte a isso. E qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Esse voltar que o profeta está falando não é para desviado, mas para aquele que se esfriou. É o início aqui, lembra-te do teu primeiro amor. E qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender o morno ou o apóstata. Um morno, um apóstata, necessita do mesmo arrependimento que um traficante, uma prostituta, um pecador lá fora. Até mais, porque aqueles não conheciam. E o morno, ele conheceu o fervor de Deus e começou a pisar nos preceitos. Arrepende-te, produz frutos dignos de arrependimento, mostra-o com tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu castiçal. Certamente, uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos. E continuarão falando acerca de cristianismo, mas estarão destituídos dele. Arrepende-te rapidamente, não hesite. Evidentemente, Éfeso hesitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus começou a decrescer, contínua e tão rapidamente. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seu glorioso templo tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas. A população partira, com exceção de uns poucos incrédulos, numa esquálida vila. Não ficou sequer um cristão. A lâmpada fora arrancada de seu lugar. Agora, não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido. Não quer dizer que não podemos nos arrepender. Podemos, mas deve ser rapidamente. Deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição. Então Deus restituirá, a glória virá novamente. Então veja que o profeta diz que o apóstata, o morno, ele deve se arrepender tanto quanto o pecador. E quem é o apóstata? É aquele que está parado, apostatado, não está lá no mundo, mas também não está efetivo na fé. O morno é aquele que não está vivendo uma vida totalmente pecaminosa, mas também não está vivendo o fervor do Espírito Santo.
há lugar para conversas indevidas, há lugar para entretenimentos, há lugar para festas sociais. E muitas casas, irmãos, nos melhores momentos da família, é onde Cristo é jogado num canto como um homem insignificante. Assim como Simão fez. Era uma festa, era um dia importante para Simão. Como tradição, havia o lacaio, o lavador de pés, para lavar os pés dos convidados, tirar a poeira, dar-lhe uma capa limpa, passar-lhe um bom perfume, ungir-lhe a cabeça com óleo perfumado, para que pudesse entrar cheiroso na festa. Mas a Jesus não foi-lhe alcançado uma túnica limpa, não foi-lhe dado um bom perfume, não foi-lhe lavado os pés. Sendo assim, ele não teve como ir lá cumprimentar o anfitrião, porque ele estava cheirando o suor do caminho. Ele foi e se assentou num canto. Ninguém conversava com ele. A prostituta chegou e olhou e disse: quem é aquele homem insignificante? Quando todos estão se abraçando, conversando e rindo, ele está lá cabisbaixo. O criado de Simão disse: aquele é Jesus. Quantas casas que Jesus está assim? Chega o dia da festa de aniversário, todo tipo de, como é que diz, para preparação ali da festa, se usa todo tipo de, me fugiu a palavra agora, mas nada que se identifique com a fé. Se identifica com todo tipo de não é decoração a palavra que eu queria dizer. Então, e acaba identificando essas coisas, até mesmo com Halloween, coisas absurdas, né? E toda identificação. E Cristo, como vai participar de uma festa dessa? Até dança. São sociais. E a pomba já há muito tempo voou. Por isso, irmãos, que o irmão Brana diz que quando se ouvir da notícia de Moisés e Elias sobre Israel, muitos dirão: calma, mas isso não tinha que ser depois do arrebatamento? E eles ouvirão uma voz de trás de si que dirá: ele já veio e vocês não viram. Na mensagem perdão, o profeta nos fala aqui no parágrafo 73 a seguir, sobre o perigo, irmãos, de tradicionalizar a fé. Tradicionalizar a fé. Com costumes. Ele diz assim: quando chegamos aos cultos de cura, se vocês notarem o discernimento na fila, é dito constantemente: diga às pessoas para se arrependerem. Entende? Aqui é aonde chegamos. Até nossas orações têm se tornado uma tradição. Ajoelhamo-nos à noite e dizemos: Senhor, abençoe fulano de tal, abençoe fulano de tal e faça isto, e ajude João a fazer tudo aquilo. Você faz de Deus um mascote. Você faz dele um garoto de recado. Deus, faça isto e faça aquilo e aquilo. Esta não é a maneira que Jesus nos disse para orarmos. Precisamos o adorar, precisamos
o reconhecer quem Ele é. O pedir fica para depois. Ele disse para orarmos desse jeito: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, quer dizer, o teu domínio. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós tentamos ordenar a Deus, dizendo que Ele deve fazer por nós. É por esta razão que a igreja está esfriando. É a razão pela qual o grande reavivamento que atingiu a nação tem colocado milhões na igreja. Eles chegaram a um lugar em que estão usando estas experiências como uma tradição, ao invés de estarem profundamente arrependidos e deixarem o Espírito Santo fazer o trabalho de seu ofício dentro de você e criar em você uma nova vida, fazer-lhe tão faminto para ir à igreja que você não consegue ficar longe da igreja. Então, é assim que é. Não assinar bilhetes, unir-se e tal coisa. A vida de Cristo tem que estar em você, que você simplesmente deseja muito ir. Tem algo dentro de você que te impulsiona. Quantos crentes velhos, irmãos, acham que já tem tanto que já não precisa nem ter culto mais. Já tem crédito suficiente. Se tiver culto, tá bom. Se não tiver, nós estamos bom. Tá bom também. Que é isso? Isso é esfriamento. Isso não é maturidade. Será que o mundano, ele diz, se tiver baile está bom, se não tiver está bom também? Se tiver cerveja para beber na festa, está bom, se não tiver, está bom também. Não, eles têm ou não têm. Se não tem, não tem festa para eles. Que Deus livre as pessoas desse comodismo. Isso, irmãos, é morte disfarçada. Isto é apostasia da fé. É a apostasia. E a Bíblia diz que a apostasia atingiria a igreja nos últimos dias. Ele diz assim: ao invés de estarem profundamente arrependidos e deixarem o Espírito Santo fazer o trabalho de seu ofício dentro de você e criar em você uma nova vida, fazer-lhe tão faminto para ir à igreja que você não consegue ficar longe da igreja. Então é assim que é. Não assinar bilhetes. Ah, mas é perigoso ir na igreja agora por causa do coronavírus. Mas não tem coronavírus para receber aposentadoria. Não tem coronavírus para, às vezes, ir visitar parente. Mas na igreja tem. De todos os irmãos que se... Não que eu esteja dizendo que não há perigo, temos que nos cuidar, fazer a nossa parte. Mas de todos os irmãos que adoeceram, claro que ninguém sabe onde eles pegaram, mas pela trajetória, ninguém apontou a igreja. Mas às vezes uma visita, às vezes alguma questão, ou pela a data que se infectou. Porque eu creio, irmãos, que nós viemos aqui para ser protegidos por Deus. Claro que na época do pico, a gente fazia a nossa parte, pessoas com comorbidades, mais idosas, fiquem em casa. E vocês fizeram bem em ficar. Mas a gente vê que aqueles mais idosos, às vezes, estavam mais ansiados de estar aqui do que os jovens.
Mesmo o pastor dizendo, olha, é melhor não vir. É melhor ficar em casa, se cuidem. Então, irmãos, há muitas pessoas que aí você vê que tipo de fogo do Evangelho está no coração delas. Porque agora tem a desculpa de ficar em casa. Como eu estava dizendo a um jovem ontem, numa conversa, uma pequena entrevista, eu disse: eu costumava passar por uma pequena fonte quando eu era um guarda florestal em Indiana, e era a fonte mais feliz que eu já tinha visto em minha vida. Em Indiana, há grandes fontes, elas borbulham com aquela água fria, tão boa, água calcária. E um dia eu me assentei perto da fonte e conversei com ela. Do mesmo jeito que suponho que Moisés sentou-se perto da sarça ardente e falou com ela. E disse: fontezinha, o que te faz tão feliz que você borbulha todo o tempo? Se eu venho aqui no inverno, você está borbulhando. Se eu venho na primavera, no outono, no verão, qualquer tempo você está borbulhando. Será talvez porque os coelhos vêm e bebem de ti que te faz tão feliz? Bem, se a fonte pudesse conversar, ela diria: não, não é por isso. Eu diria: bem, talvez porque os servos vêm e bebem de ti. Ela diria: não, não é por isso. Eu diria: bem, talvez seja porque eu venho aqui de vez em quando e bebo de ti. Não, não é isso. Eu fico contente de que todos venham e bebam, mas esta não é a razão porque eu estou borbulhando o tempo todo. Bem, o que te faz borbulhar assim? O que te faz tão feliz, sempre esguichando assim? Se ela pudesse falar, ela diria: não sou eu, é algo ali atrás me impulsionando. Esta é a maneira que acontece com uma experiência cristã. Não é algo que você está tentando forçar, é algo no profundo atuando em você. É a vida eterna que está se movendo, borbulhando. Como ele disse para a mulher naquele poço, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna é alguma coisa dentro do adorador, quando ele se identifica com Cristo, porque ele sabe que ele está vivo, mas não queremos que isso se torne uma tradição. Amém? O que é que te mantém animado na fé? É porque as pessoas batem nas tuas costas? É porque todo mundo te elogia, todo mundo está... Não, irmãos, é porque há uma fonte lá dentro. Uma fonte que jorra para a vida eterna. O Evangelho, irmãos, no seu esplendor. Esta é a maneira que acontece em uma experiência. Já lemos, né? Quando Israel chegou a um lugar em que eles fizeram dos mandamentos de Deus com seus sacrifícios uma tradição, foi então que o poderoso profeta Isaías foi enviado por Deus a eles, com assim diz o Senhor. Em algum lugar, de alguma forma, Deus sempre pode colocar sua mão sobre um homem que não teme apontar a coisa correta. Em algum lugar, Isaías se levantou. Se você ler Isaías capítulo 1, tenho anotado aqui, Isaías lhes disse: seus sacrifícios, gordura de cordeiros, seus sacrifícios que Jeová requereu, têm se tornado fedor em minhas narinas. Eu os desprezo, e a gordura dos carneiros, dos cordeiros e novilhas e demais, Deus os despreza. A própria coisa que ele mandou fazer, como eles fizeram daquilo um ritual, então Deus desprezou isso, porque eles transformaram aquilo num ritual.
E podemos fazer da palavra de Deus a mesma coisa, correto? Quando chegamos a ela como uma tradição, como um ritual, devemos chegar a ela sabendo que é o assim diz o Senhor. Se Deus prometeu, Deus vai manter sua promessa. Ele é maior que suas promessas. Sempre tem sido. Ele é capaz, como Abraão disse, de fazer tudo o que prometeu fazer. Ele é sempre capaz de fazer isto para cumprir a sua palavra. Amém? Mais um pouquinho. Agora, Isaías lhes disse que todas essas coisas que estavam fazendo não tinham feito com sinceridade. Eles tinham feito aquelas coisas só porque o resto deles estava fazendo. Eles as faziam. Também as faziam porque era algo que Jeová requerera. E toda a sua família fazia, e as mães faziam, e os avós o faziam, porque eles não podem fazer. Agora, nós fazemos a mesma coisa. Quer dizer, eu faço isso porque meus pais fazem. Não, você tem que fazer isso por um vibrar dentro de você. Até que a igreja regresse a certo lugar, se afaste dos rituais e volte para os planos originais de Deus, que nos dizem que os homens nascem no reino de Deus e não por unir-se à igreja. Então será quando o companheirismo reinará por todos os lugares, e o Espírito do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem os oceanos, quando chegarmos a um lugar em que os homens possam esquecer suas diferenças e se reunirem em companheirismo sob o sangue. Não podemos todos vir sob a tradição batista, a tradição presbiteriana, ou a tradição do companheirismo sob o sangue de Jesus Cristo. Ou melhor, ou a tradição metodista, ou a tradição pentecostal. Mas podemos todos nos encontrar e ter companheirismo sob o sangue de Jesus Cristo. Não é sob a tradição da mensagem, porque é o plano original de Deus. Ali encontramos o perdão. As tradições naqueles dias, o grande profeta clamou: suas tradições não têm poder, elas fedem diante de mim, não há nenhuma fé nelas. As pessoas estavam oferecendo aquelas ofertas sem terem fé no que elas estavam fazendo. Agora, façamos esta pergunta para nós mesmos: não é isto algo como hoje? Ainda que nos fira dizer isso, nós temos que encarar este fato em algum momento. Há alguma coisa errada em algum lugar. Bem, a igreja deveria estar a milhões de quilômetros adiante de onde ela está agora. Jesus está esperando que sua igreja fique pronta. Sua noiva tem se aprontado. Nós temos o potencial, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, o poder para curar os enfermos, o poder para fazer todas as coisas que Cristo fez. Eu mesmo tenho visto isso ser demonstrado pelo Espírito, portanto o potencial está aqui. O que Deus está esperando é que nos afastemos de nossas tradições e venhamos sob o sangue de Jesus, Filho de seu Filho Jesus Cristo, e nos tornemos a igreja do Deus vivo. Amém? O potencial, o necessário está aqui. O que precisamos é nos afastar da tradição, do costume. Concluindo, irmãos, quero contar uma história que eu ouvi. Conta-se de um país onde não é permitido anunciar o Evangelho de Cristo, algo como esses muçulmanos, alguma coisa assim. E o irmão, ali não há igrejas. Então ele viu uma forma dele pregar o Evangelho, sabe como? Nos funerais. Porque
o único evangelho que nos traz uma mensagem de ressurreição é o evangelho de Cristo. O maometano não tem, o budista não tem. Inclusive, vocês viram agora, nessa pandemia, quando deu aquela onda ali na Índia, os jornais mostrando não havia mais espaço nos crematórios, né? E eles queimavam as pessoas na rua, queimavam nos terrenos baldios, queimavam nas praias. E você diz, por que queimar tanto assim? Eu fui ver a cultura deles. Poucos ou quase nenhum deles são enterrados. Eles são queimados por tradição. Por quê? Porque eles crêem na reencarnação. E que é preciso queimar para que o espírito, a alma, se desapegue da matéria mais rápido. Veja só. Se enterrar, a alma pode ficar apegada àquele corpo até ele se decompor. Então queima de uma vez que a alma não tem no que se apegar e ela então se libera para se encarnar de novo. Você vê como é triste a falta do verdadeiro evangelho. E então, os únicos que são sepultados são os seus líderes. Porque eles dizem que eles já atingiram uma altura espiritual que já não estão mais apegados à matéria. Então, eles podem ser enterrados. Mas o único evangelho, irmãos, que realmente nos dá esperança e que não tem perigo, para nós não importa se vamos morrer e ficar sepultado embaixo das águas, ou o que acontecer. O importante é a nossa alma, enquanto vive, está preparada. E esse irmão, nesse país, então, o que ele fazia? Ele aproveitava os funerais, ia lá e pregava sobre a esperança da vida após a morte em Cristo. E com isso foi ganhando pessoas para Cristo. Porque ali é um momento que eles estão vendo que a tradição deles valeu para quê? Mas ele chegava e mostrava que em Cristo a morte não era um problema. E quando chegou nos chefes do país sobre esse irmão, eles prenderam ele, chamaram a atenção dele, proibiram ele de fazer esses cultos, mas ele saiu dali, primeiro funeral que teve, estava lá ele pregando. E o que eles faziam? Prendiam, levavam e surravam ele. Quando soltava ele saía já procurando um funeral. E eles o prendiam, e assim estava. Ele pregava no funeral, eles o surravam. Quando eles viram que não iria adiantar essa tática de castigar ele, eles então o condenaram à morte. E eles marcaram para que ele fosse morto em praça pública, para que ficasse uma lição para todas as pessoas o que aconteceria com alguém que intentasse ser um cristão. Condenaram à morte por cadeira elétrica, mas como eles não têm lá cadeira elétrica, eles fizeram uma engembração de fio e amarraram aqueles fios desencapados no corpo dele, tudo. E diante das pessoas, eles ligaram na tomada. Aquilo explodiu, aquela fiozarada, tudo ligada, e não aconteceu nada com ele. Marcaram a morte para um próximo dia. Refizeram toda a sua engembração de fio amarrado no corpo dele, tudo. Ligaram lá, explodiu aquela fiação e nada aconteceu com o irmão. Então eles o expulsaram, suma daqui. Só que, quando ele saiu, havia um crente dos Estados Unidos, um pastor, que soube da fé desse homem, soube
que ele tinha sido condenado à morte e foi até lá, com o intuito de ajudar os irmãos naquele país pagão. E quando ele foi então solto, o irmão estava lá para assistir também a morte dele, e mais uma vez Deus o livrou e o expulsaram, e ele já saiu catando um funeral para pregar de novo. E o irmão saiu atrás dele, o pastor, e ei, daí falou: eu sou pastor dos Estados Unidos, eu vim aqui para ajudar vocês, porque eu tenho chegado até nós como vocês têm sofrido por causa do Evangelho. E eu estava ali, assisti o que aconteceu com você, estou maravilhado de Deus ter te guardado, eu vim aqui para vos ajudar. E o irmãozinho olhou e disse: você veio para nos ajudar? Ele disse: sim. Daí o irmão disse assim: é verdade que lá nos Estados Unidos as famílias têm várias Bíblias numa casa só? Ele disse: sim, é verdade, tem 5, 6 Bíblias. Ele disse: e é verdade que eles vão na igreja e não levam a Bíblia? Daí o pastor disse: é verdade, eles vão na igreja e não levam a Bíblia. Aí o irmão disse: é verdade que nos Estados Unidos vocês são livres para fazer culto a hora que quiser e onde vocês quiserem? O pastor disse: sim, lá nós somos livres, nós podemos cultuar a Deus a qualquer momento. Ele disse: e é verdade que as pessoas ficam em casa e não vão no culto? O pastor baixou a cabeça e disse: sim, é verdade. Ele disse: pois é, aqui nós não temos liberdade de fazer culto. Nós nos reunimos nos cemitérios e nós temos uma Bíblia só no país. E nós, com medo de ser tomada essa Bíblia, nós rasgamos folha por folha e demos uma folha para cada crente. E quando nós nos reunimos no cemitério, e eu vou pregar, eu digo assim: vamos ler hoje Colossenses capítulo 2, por exemplo. Ou a escritura que lemos aqui, Colossenses capítulo 1, verso 21. A pessoa que tem Colossenses, ela não está faltando culto, ela está ali. E ele diz: se tem mais, ela nem precisa trazer aquela folha mais. Porque cada um que ficou com a sua folha, leu até decorar. Ele só se levanta e vem e cita: a vós também que em outro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Daí o irmão disse: nós soubemos disso, e nós também estamos orando por vocês, para que Deus vos liberte dessa apostasia que vocês entraram. E o pastor baixou a cabeça e pensou: eu vim para ajudar eles, e é nós que precisamos ser ajudados. Porque o pastor disse: nós estamos orando lá por vocês, porque vocês estão sendo perseguidos. E o irmãozinho disse: nós estamos orando por vocês dos Estados Unidos, para que vocês arrependam-se dessa apostasia. Então, agora só nos Estados Unidos, essa é a história que eu ouvi. Mas quantos crentes que vêm à igreja não traz sua Bíblia? Quantos que a hora do culto não vêm para a casa de Deus também? E lá eles, sabendo que aquilo pode custar a vida deles, ninguém falta o culto lá no cemitério, escondido. E para que a Bíblia não seja tirada deles, cada um ficou com uma página e a decorou. E eles são a Bíblia. Então, irmãos, a apostasia, ela é muito mais séria do que nós pensamos. Pode a pessoa estar na igreja e ser uma apóstata. Então, fuja disso, fuja desse comodismo,
desse perigo mortal, que mata de dentro para fora a pessoa. Porque o pecado, ele mata de fora para dentro. Mas o comodismo é algo que entra no espírito da pessoa e vai, aos poucos, acabando com aquela fé, sem a pessoa perceber. E quando se fala, ele está pronto para dizer: eu sou um cristão. Temos que orar pelos irmãos que são perseguidos. Eles estão muitas vezes melhor, porque eles estão vivendo o fogo do Evangelho dentro do coração deles. Enquanto muitos aqui, com toda a liberdade, toda a riqueza que temos, a mensagem, livros, tudo que temos, não estamos fazendo uso, irmãos. E para quem mais é dado, mais é exigido. Por isso, irmãos, você que está nos assistindo, vamos acionar nossa fé. Você que é aqui de Chapecó, teu lugar não é em casa assistindo pela internet, não. Teu lugar é aqui. Deus está aqui no encontro marcado. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos fugir do comodismo, desse perigo fatal, desse perigo mortal. Esse não é um problema com o mundo, esse é um problema, irmãos, interno. Feche vossos olhos. Precioso Deus e eterno Pai, nos ajuda, Senhor. Não deixa que o Teu Evangelho se torne para nós uma tradição, um costume. Mas, Pai, que o Senhor possa avivar, como disse Abacuque, aviva a Tua obra entre o povo, aviva o Teu Evangelho entre Tua igreja, Senhor. Quando, Senhor, nós, como ministério, Senhor, nos preocupamos por pessoas, Pai, que se ausentam dos cultos e são procuradas e dizem com maior tranquilidade que está tudo bem. Mas nós sabemos que não está bem, Senhor. Quando aquela criança vê sendo colocado na mesa todo tipo de alimento, comidas que ela gosta e ela não quer comer, por mais que ela diga que está bem, a mãe sabe que não está bem. Senhor, que o Senhor possa despertar, é a minha oração, é o meu pedido, Pai. Que o Senhor possa tratar, Pai, com Teus filhos, para que eles possam, Senhor, se moverem e virem, ó Deus, aquele avivamento espiritual, aquele primeiro amor, meu Pai. Porque, Senhor, a Tua vinda está perto, muito perto. Será tão triste para aqueles que ficarem, perderem o arrebatamento. Não permita que nenhum entre os nossos fiquem, mas que o Senhor faça o que tem que ser feito, mas os traga, Senhor, a essa vida, ó Deus, de exercício, de fé, de amor. Ó Deus, desperta a Tua obra entre o Teu povo, Senhor. Eu oro, Senhor, não só por nós aqui de Chapecó, nossos irmãos no campo, que são, ó Deus, deste ministério, que eles possam estar, ó Deus, conscientes de que não é o tempo de fé que dá a eles mérito para contigo, mas é o hoje, é o agora. Senhor Deus, que eles possam ter fé suficiente, Pai, para crer que eles devem estar na casa do Senhor, que eles devem estar, ó Deus, puxando à frente. Ó Deus, como diz aquele velho hino, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto.
Ó Deus, nós queremos estar onde se decide a batalha, não lá atrás, Senhor, entre os covardes. Não, Senhor, dá-nos o avivamento e a coragem de Cristo. Senhor, eu peço com sentimento de alma que o Senhor desperte tua igreja nesta hora, que o Senhor desperte nossos filhos, nossos jovens, que o Senhor desperte, Senhor, desperte, porque a hora é avançada, meu Deus. Senhor, venha estar conosco. Agora, Senhor, nos despede, nos levando para casa. Nos dê um domingo abençoado e que à noite estejamos aqui para te cultuar, para ouvir a tua mensagem, ouvir a tua palavra. Senhor, amplia isso em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.